Fala pessoal, tudo bem com vocês? Endrick fenômeno e o Verdão pode ser campeão brasileiro ainda hoje. O Flamengo se despede com vitória e polêmica antes da decisão da Libertadores. O Peixe inclusive protestou contra a arbitragem. Vamos falar do VAR e tudo mais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Uma terça-feira dupla, com 2 jogos às 9h45 da noite, dos finalistas da Libertadores, né? Porque agora Atlético Paranaense e Flamengo pensam apenas em Guayaquil. Aliás, isso vale outro vídeo, né? Essa final única e tudo mais. Ao longo da semana a gente vai fazer uma cobertura aqui no canal com mais informações, mais detalhes dessa grande decisão do continente que acontece no sábado. Mas, por enquanto, no Campeonato Brasileiro, esses jogos valiam muito. Por quê? Porque o Atlético Paranaense, por exemplo, que colocou reservas do Luiz Felipe Scolari contra esse Palmeiras do Abel Ferreira, saiu na frente, inclusive, num golaço no Matheus Felipe do meio da rua, a bola entrou na gaveta, o Everton assim não conseguiu buscar e não tinha como, nenhum goleiro pegava essa bola e parecia né, que o Atlético poderia vencer o jogo, porque o Furacão é uma pedra no sapato do Palmeiras, né, uma certa rivalidade recente, eliminações em competições importantes, foi uma das únicas 2 derrotas que o Palmeiras tem no ano no Brasileiro, né? As 2 no Allianz Parque, primeiro para o Ceará, lá na primeira rodada, e depois para o Atlético Paranaense. Será que o Atlético ia vencer de novo? Pois bem, não contavam com a astúcia de uma joia alviverde de apenas 16 anos. Parece que a gente se empolga muito, né? A gente como jornalista acompanhando o futebol e parece que a gente quer, enfim, forçar uma barra para construir um novo ídolo, porque a gente é carente de ídolos, de jogadores que desequilibram, né? E a gente adora o surgimento né, dessas novidades, desses meninos da base que venham e possam arrebentar, mas vou falar uma coisa para vocês. Já estou um pouquinho nesse negócio aí de futebol e acompanhar futebol. Já vi muitos jogadores se perderem pelo caminho, já vi grandes jogadores surgirem muito bem e não darem sequência. Acho que a gente tem vários exemplos, né? Mas o que mais me vem à cabeça, um que eu acompanhei muito de perto, foi o Alexandre Pato, que ainda assim virou um jogador interessante e tal, mas muito longe do que poderia ter virado, pela forma como ele surgiu. Porque tem muitas coisas que acontecem no caminho de um jogador, as escolhas pessoais, enfim, que determinam se ele vai ter sucesso ou longevidade na carreira ou não. Então eu não posso falar do que o Endrick vai ser. Eu posso falar do que ele é. E olha, gente, ele não é uma promessa, ele não é uma expectativa e ele não é algo que pode vir a ser no ano que vem, talvez. Ele já é o principal reforço que o Abel Ferreira ganhou na temporada. Ele já é a principal alternativa que o Abel Ferreira tem para o seu ataque. Ele é muito, mas muito melhor que qualquer um dos outros jogadores que costumam entrar no Palmeiras no segundo tempo. E aí você pode citar Merentiel, Flaco Lopes, Wesley, Breno Lopes, Rafael Navarro, qualquer um deles. Qualquer um deles. O Endrick é melhor que todos. E os números dizem isso. Gente, ele não tem um jogo completo. Ele não tem um jogo completo. Ele entrou contra o Coritiba, já deu finalizações, já meio que se atrapalhou numa jogada, perdeu um gol feito. Contra o São Paulo, num clássico, ele cavou uma expulsão e se o Beraldo não segura ele faria o gol. Depois agora, contra o Coritiba foi agora, né? Teve finalização, teve assistência contra o Avaí, melhor dizendo. Teve finalização, obrigando o goleiro a fazer defesa, depois a bola foi na trave. Teve assistência pro gol do Vanderlan. E agora, eu não sei se ele fez 1 ou 2 gols, tá? Mas ele já deixou o dele para não deixar dúvida, de cabeça, aproveitando, infiltrando num cruzamento que veio da esquerda. E ali naquela bola com o Scarpa, ele tava ali para definir. Ele é diferente, gente. Ele é diferente, porque assim, a gente tá falando de um moleque de 16 anos que tem defensores com o dobro da sua idade, companheiros também, muito mais velhos, de um porte físico maior,
E ele, desde que entrou no time profissional, tendo 16 anos, incomodou todo mundo. Criou alguma coisa. Ele tem um giro diferente, ele tem uma noção de espaço diferente, ele tem um arremate interessante, ele tem um posicionamento absurdo. E ele tem, repito, porque a gente normaliza isso, né? Parece, não. Ele tem só 16 anos, gente. 16 anos. Ele é menor de idade. E ele tá fazendo já tudo isso. Olha, ele pode ter marcado o gol do título do Palmeiras. Eu acho que não, tá? Eu vou explicar essa história, mas, pô, o cara já chegou sendo decisivo. Então, assim, gente, eu não posso falar do que ele vai vir a ser, porque ele promete muito, mas assim, promete coisas muito grandes. Mas o que ele já é muito grande, já é muito bom. Então comemore, torcedor, porque você tem 2 anos, ele não pode sair do Brasil até fazer 18 anos, você tem 2 anos para curtir o Endrick aqui. E ele vai fazer muita coisa pelo Palmeiras. Não duvido até que ele não seja titular logo. Porque o diferente, você trata diferente. Você não pode tratar da mesma forma os desiguais. E ele não é igual aos outros jogadores. Isso a gente está vendo. O Palmeiras sim pode ser campeão já nessa quarta-feira, já hoje, enquanto você está vendo esse vídeo. Por quê? Porque chegou a 74 pontos, só o Corinthians e o Inter, que em número de jogos ainda podem alcançar. Então, se eles não vencerem suas partidas, se o Inter não ganhar do Ceará, o jogo é no Beira-Rio, mas se o Inter não vencer, e se o Corinthians, isso tem que acontecer simultaneamente, tá? Não é apenas ou um ou outro, é os dois. O Inter não pode ganhar do Ceará e o Corinthians não pode ganhar do Fluminense, que também joga em casa, o Corinthians. Então é bem difícil que isso aconteça. Acho que o Inter faz o resultado, o Corinthians tem um jogo um pouco mais complicado, mas acho que também faz o resultado. Então acho muito difícil do Palmeiras ser campeão hoje, mas ainda pode acontecer, só para você saber. Se não, na próxima rodada tem o Fortaleza e aí pode ser que com mais uma vitória aí, né, o Palmeiras sagre-se campeão brasileiro de 2022. Vamos falar de Flamengo e Santos, que foi o outro jogo da noite, na despedida do Maracanã, 45 mil pessoas depois do título da Copa do Brasil, né? Aquele empurrão, o último empurrão da nação rubro-negra para a viagem para o Equador. E o Flamengo também de reservas, também deixando os jogadores para o segundo tempo. E teve muita polêmica nesse jogo. Porque o Santos, que tá precisando, tá numa toada bacana e tudo mais, perdeu o clássico contra o Corinthians no último jogo, buscava uma recuperação. Flamengo e Santos sempre fazem grandes jogos, né? O Flamengo faz o seu gol com o Pedro, um golaço num cruzamento que vem da direita, e ele de letra, faz um gol maravilhoso. Porém, na origem da jogada tem um pênalti, mas tão pênalti sobre o Camacho, que o André Luiz de Freitas Castro não viu em campo, e o Adriano Milksevic, que é um VAR bem conhecido, não chamou para revisão. Gente, não adianta a gente ficar buscando argumento para dizer o que não é pênalti. Pênalti é pênalti, gente. Ele foi calçado, é muito claro o lance, e tem a chance de revisar, porque depois do gol do Pedro, que é uma pintura, que tudo mais, que seria um pecado anular, mas não adianta, tem um pênalti na origem da jogada, a regra manda fazer isso, anula o gol e manda cobrar o pênalti. Não, a arbitragem, depois de toda a checagem, validou o gol e não deu nem a permissão para o André Luiz de Freitas Castro, que é um árbitro experiente também, que inclusive apitou aquele Santos e Flamengo, aquele 5-4 histórico, foi o mesmo árbitro, tá? Isso lá atrás, em 2011, né? De Ronaldinho versus Neymar. É um árbitro experiente, se ele fosse no vídeo, ele daria o pênalti. Mas não deram nem essa chance para ele. Os caras realmente entenderam que não houve a penalidade. E no campo tinha que ter sido marcado também, né? Mas enfim. Lamentavelmente, o Flamengo abre o placar, claro que muda todo o jogo, né? O Santos ainda tem forças para empatar com o zagueiro Alex numa cabeçada, mas aí depois o Dorival alça a mão de alguns titulares, de alguns outros jogadores, como por exemplo o Arrascaeta, e aí sai o gol do Marinho, num bate-rebate, e depois o Arrascaeta fazendo um drible assim, né? Tirando o zagueiro como quem caminha na orla de Copacabana, né? Só deu uma dançadinha assim, deslocou o goleiro e já era. E aí depois o Carvajal fez até um belo gol no final 3-2. O Flamengo vai muito, mas muito motivado para essa final.
diferentemente do Atlético Paranaense, né, que está numa pegada aí, numa sequência muito ruim, mas claro, né, que muda tudo, a gente sabe, né, o Filipão nem botou em campo os titulares, então a gente sabe que tem um outro foco e provavelmente outro foco mesmo, né, porque o Furacão largou o Brasileiro depois que classificou para a final, então os caras vão ter que mostrar tudo nessa decisão, e o Flamengo está super embalado em busca de mais um título para buscar o tricampeonato da América, para disputar o Mundial mais uma vez, enfim, tudo isso que vocês já sabem. Foi isso que aconteceu nesta noite de terça-feira. E aí o Santos, em protesto contra a arbitragem, emitiu uma carta aberta em direção destinada ao presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. O Orlando Ribeiro, técnico, não deu coletivo, os jogadores não passaram na zona mista exatamente em protesto ao que vem acontecendo com o Santos em relação à arbitragem. Você concorda? Foi pênalti? Comenta aqui. Comenta também sobre o Endrick, sobre o título do Palmeiras, sobre a final da Libertadores, sobre o que você quiser. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!